Ok? Boa noite, pessoal. Essa tardinha fria em Porto Alegre, não sei se tem alguém de fora de Porto Alegre. A gente está, né, saindo na rua e está, né, gelando a ponta dos dedos. Acho que deve estar a sensação de -20, pelo menos aqui em casa está. Hoje, com muita alegria, a gente recebe o professor Guilherme Antunes da Cunha para falar sobre um tema que lhe é muito caro, né? Que é o doutorado dele sobre padrões decisórios. E eu conheço o Guilherme há um bom tempo, né? Tive a honra de fazer a parte da banca de doutoramento, então, e acompanhei ele como meu colega, né? Eu acho que ele vai contar um pouquinho dessa história. Acho que ainda pegou ESAD, né? Eu entrei exatamente no mês da virada. Ah, no mês da Foi virada. julho de 2018. Tá, então... Desculpa, de 2012. Pois é, não, 2018 vai, eu vá. 2012, é. E aí foi bem na troca do nome e foi, acho que, o teu último ou o teu penúltimo semestre. Não, eu acho que eu fiquei até 2013 alguma coisa. Então faz uma longa data aí que a gente já se conhece. Depois, enfim, continuamos, né, nos dando. O Guilherme virou coordenador do curso lá, fez o mestrado, doutorado, né, com o professor Darcy, ele vai nos contar um pouquinho disso. E pude participar da banca dele, que foi um trabalho magnífico, né? Unânime, né? Essa coroação por toda a banca que lá se fez presente. Ele conta um pouquinho da banca também, vai dizer se eu bati, se eu não bati nele também, essas coisas, tudo fica né, no ar. Né? A impressão de quem bate é diferente da impressão De de quem quem leva, né? né? A mão que bate não é a mesma da mão que leva. Hoje ele está no mestrado da Uniriter, né, em Direitos Humanos, que é um mestrado que tem cada vez mais alçado aí voos nacionais e internacionais, torcendo aí para que logo abra o doutorado lá em Direitos Humanos, que acho que é uma área ainda muito pouco pesquisada, né, em pós-graduação lá no Estrito Senso. Então, com minha alegria, o Guilherme está fazendo pós-doutorado com a gente, está lançando o livro hoje, em tese, livro sem livro, é livro com Sim, eu link. não tenho nenhum livro para fazer aqui. É livro com link, né? Então, não é um livro ainda físico, é um livro que ainda está em pré-venda, e por isso a gente não tem ele físico para mostrar para vocês aqui, já ele pronto. Mas, enfim, ele está em pré-venda no site da TOT, que tem sido uma grande, né, parceira nossa, parceira aqui das IEs do Rio Grande do Sul, tem feito um excelente trabalho, né, publicando dissertações e teses, que não é todo mundo que faz, né, passou essa fase. O pessoal está postando, né, diretamente, né, no livro que vai dar mais facilidade hoje para passar na graduação, e não são livros de dissertação e tese, infelizmente, né? Esses ficam para um mercado muito restrito de pessoas que eventualmente estão pesquisando em nível de dissertação, que estão pesquisando em nível de tese, né? E por isso, né, a gente tem que elogiar quando uma editora faz isso, como a Livraria do Advogado fez a vida inteira. Tá? Então, Guilherme, né, com os agradecimentos da PUC, meu, do professor Ingo, que é organizador do evento, do professor Gustavo Osna, do professor Luiz Alberto Reichel, né, lhes damos as boas-vindas para, primeiro, né, contar um pouquinho da tua trajetória, que eu acho que todo mundo quer ouvir, trajetórias de sucesso. A gente precisa ouvir um pouco de sucesso nos dias de hoje, a gente precisa saber de pessoas que se deram bem, né, e que são nortes na academia para que a gente possa, eventualmente, né, seguir os mesmos passos, e depois... Aí depende, né, se tu vai querer o combate no final ou não do evento. Fala o tempo que tu quiser. Tá? Lembrando aí que o pessoal tem especialização um pouquinho mais tarde, ali lá pelas 7h15 e 7h10, 7h15, então a gente vai sempre perto até às 7, 7 e pouco, sem problema nenhum. Agradeço em nome da PUC, em nome dos professores que organizam o evento, em nome dos que nos assistem, e te desejo uma boa apresentação aí. Acho que o nome do livro tu dá ele completinho aí para que a gente possa, eventualmente, né,
ir atrás depois na TOT para que a gente possa, né, se deleitar com a tese de doutorado que tu acabou escrevendo, tá? Valeu! Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, colegas. Me escuta bem? Que bom. Bom, é verdade, se eventualmente nós nos damos bem em algum momento, é graças às parcerias acadêmicas que a gente também faz. Por isso que grupos e estar perto de pessoas é muito importante. E o Marco, eu já disse isso para ele, o professor Marco, ele personifica as melhores qualidades de um professor, né? Porque além de ser excelente, diferenciado no que ele faz, ele realmente é um sujeito que gosta de compartilhar os espaços e de abrir espaços para os colegas. E isso é cada vez mais raro na academia. Então, Marco, fica aí o meu agradecimento pela tua parceria acadêmica desde sempre, porque realmente a tua generosidade ela é muito diferenciada. Quero agradecer, então, muito o convite teu, da PUC, de todos os professores do PPG. Eu vejo que aqui a maioria dos colegas realmente está de vídeo aberto. Eu espero fazer uma explanação. Não sei quanto tempo vai durar. Eu quero falar um pouco sobre a base da ideia e depois entrar um pouco especificamente no assunto. E aí depois eu fico à disposição, sim, para as perguntas que forem necessárias. Quero agradecer aos colegas presentes aqui do grupo de estudos do professor Marco Jobim, que já deu para ver que é um grupo de estudos que comunica o PPG, o pós-graduação Lato Sensu e a própria graduação, né, professor Marco? E acho isso muito salutar, porque a pesquisa ela realmente deve se dar nesses âmbitos de forma conjunta. Todos nós somos eternos estudantes de direito, a gente só está em momentos diferentes da nossa caminhada, né? Então, que bom que a gente pode todos compartilhar nesse momento virtual. Se a gente não pode compartilhar abraços, a gente pode compartilhar um espaço maior, com acesso maior. Então, parabéns pela iniciativa do grupo, que é um grupo realmente de compartilhamento entre vários professores, várias instituições e, acima de tudo, vários alunos, porque, na verdade, é para eles que isso tudo é feito, né, Marco? E agradecer a PUC, que agora eu retorno, depois eu vou falar que eu comecei pela PUC, agora estou terminando pela PUC. Que bom, né, porque o bom filho a casa torna. Mas queria finalizar essa fala inicial falando justamente dessa importância da inserção do PPG na graduação e no pós-graduação Lato Sensu, e falar da importância da pesquisa, né, pessoal? O Brasil hoje está vivendo uma história dura em relação à pesquisa, né? A gente precisa realmente valorizar os pesquisadores, valorizar a pesquisa, valorizar o ensino. A gente precisa disso no Brasil. E que bom que a gente tem professores como o Marco e instituições como a PUC que fazem isso de forma muito salutar. Eu fui convidado, então, para falar sobre a minha tese, que logo, logo eu vou sinalizar a vocês o título, mas queria fazer uma brevíssima apresentação minha antes, né? Eu sou formado em Direito na PUC. Meu trabalho de conclusão não foi em processo civil, meu trabalho de conclusão foi em contratos, porque eu fui um pouco ansioso na elaboração do meu TCC, e do sétimo para o oitavo semestre ele já estava basicamente pronto. E como ele já estava basicamente pronto, eu não quis retroceder, mas quando eu descobri efetivamente o processo mais para o final do curso, eu disse, não, então ali eu entro já num pós-graduação e aí eu sigo em frente esse estudo. E aí eu fiz um trabalho de conclusão sobre a lesão nos contratos aleatórios. Terminei a graduação, logo iniciei o pós-graduação, também na PUC, aí a especialização em processo civil, 2007, eu acho, 2008. E o TCC foi já sobre tutela antecipada, que depois acabou sendo, de alguma forma, o tema do meu mestrado. Fiz mestrado na Unicinos, né? Entrei na turma de 2010, e o meu trabalho foi sobre tutelas de urgência satisfativas autônomas,
do processo civil. Não sei se vocês lembram, mas na época que a gente começou a gestar a dissertação, 2011, já existia o projeto do novo código. E no projeto do novo código, as tutelas hoje tutelas provisórias, elas iam um pouco mais além do que onde efetivamente foram em 2015. Eles tinham um objetivo um pouco mais ousado, e a partir disso eu criei a tese, né, entre aspas, da dissertação, que foi defender a necessidade das tutelas de uma tutela de urgência satisfativa autônoma no processo civil, que era um pouco diferente da proposta no então projeto do CPC. Depois isso não foi levado à frente, né, professor Marco? Mas, e aí o trabalho ficou talvez um pouco mais interessante, mas eu acabei abandonando, entrando no mestrado, no doutorado, e acho que tem que retomar esse assunto aí em algum momento. Terminei o mestrado em 2012, em junho, e aí, em julho, eu passei numa seleção lá na FADERGS para professor de Constitucional e Processo Civil, e passei a ser colega do nosso ilustre professor Marco Jobim, lá na nossa querida FADERGS. Entrei, então, na docência. Em 2015, eu fui convidado, passei a ser coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. Foi uma experiência fantástica coordenar as disciplinas de estágio e fazer parte do NDE, do curso, da coordenação do curso, e começar a ter acesso ao funcionamento da gestão de um curso de graduação. E aí, em 2016, eu ingressei, não, 2015 mesmo, eu ingressei no doutorado, também na Unicinos. Na Unicinos, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui orientado pelo professor Darcy, e o trabalho defendido lá, a tese defendida em dezembro de 2018, é objeto, então, do livro que eu vou conversar um pouquinho, que eu trouxe para conversar um pouco hoje com vocês. Importante sinalizar, pessoal, que como eu sempre precisei me manter muito ativamente na advocacia ao longo de todos esses anos, eu não tive a oportunidade de fazer um estudo mais longo no exterior. E eu tenho esse ressentimento, né? E eu digo isso porque quem tiver a oportunidade de fazer alguma temporada de estudo no exterior, seja onde for, vale a pena. E eu digo isso porque no final do doutorado, a Unicinos fez digamos assim, uma excursão para Berkeley, na Califórnia, e era um curso de uma semana. E aí eu fiquei pensando, pois é, tu vê, ir até lá para fazer um curso de uma semana, e eu acabei indo, e foi uma das grandes experiências de vida que eu tive. Foi realmente incrível e muito intenso, foram 5 dias de aula, e valeu muito a pena. Principalmente porque lá o professor, ele como não tinha como falar sobre introdução ao direito americano em 5 dias, ele acabou falando sobre cases, e como eles abordam os cases na sala de aula do curso de Direito nas universidades americanas. E aí foi uma experiência riquíssima. Então, seja lá onde for, e vocês tiverem essa oportunidade, trilhem esse caminho, porque eu me lembro até hoje, converso até hoje com o professor de lá, e valeu realmente muito a pena. Aí eu defendi, então, a tese no final de 2018, quando eu tinha recém-assumido a coordenação do curso de Direito da FADERGS, né? Que também foi uma experiência fantástica, porque na coordenação do curso, além de desenvolver competências e habilidades que, via de regra, o operador do direito, né, entre aspas, não é treinado, porque você passa a fazer gestão de pessoas, você passa a fazer gestão de processos, e fica responsável por uma área muito importante em uma empresa, e se vocês me permitem chamar assim de forma ampla,
numa organização, foi uma experiência fantástica. Fora a experiência na pesquisa, extensão, prática, visitas do MEC. Então foi um momento muito bacana para mim, mas foi um momento que eu acabei ficando um pouco distante das produções. E aí, quando eu recebi, então, o convite do então reitor para me transferir para a Uniriter, sair da coordenação e aí passar a docência no PPG, em Direitos Humanos, aí eu resolvi, então, retornar à casa, a nossa querida PUC, que sempre me recebeu muito bem na graduação e na especialização, ainda mais supervisionado pelo professor Marco. Então, queria te agradecer mais uma vez, Marco, por abrir as portas, né? E o Marco é craque nisso, ele talvez seja a pessoa que eu conheço que mais gosta de abrir caminhos e compartilhar todos os momentos acadêmicos possíveis com o máximo de pessoas possível. Acho que vocês estão perto de alguém realmente especial. Mas eu sempre me mantive na advocacia. E essa manutenção na advocacia também me parece que que eu gosto muito e que nos permite, principalmente para nós, que fazemos parte de um grupo de processo, nos permite ter uma visão também necessariamente prática daquilo que a gente estuda, porque não dá para ficar também estudando o processo fora do dia a dia de onde ele efetivamente acontece. Vocês vão ver ao longo da minha fala que eu gosto muito do professor Ovídio, e o professor Ovídio sempre dizia que não existia, que ele não acreditava no direito fora do foro, e eu também não. Quando a gente discute qualquer coisa de processo ou qualquer coisa de direito material, eu já vou logo pensando como isso aconteceria no dia a dia do foro. Essa é brevemente, pessoal, a história da minha vida profissional acadêmica, e que agora estou trilhando aí esses caminhos da pesquisa com mais foco do que antes, bem como eu gostaria, e sempre, claro, acompanhado da advocacia. E aí vocês talvez me perguntem, tá, Guilherme, mas afinal, qual é o tema do teu livro e de onde surgiu a ideia da tua tese? O livro foi intitulado de uma forma diferente do que a tese, evidentemente, mas o objetivo é realmente trazer, a partir do título, já uma ideia daquilo que se quer defender. E o título ficou, então, Das razões de decidir aos padrões decisórios. E aí o subtítulo, no seguinte sentido: a sincronia entre a fundamentação das decisões e os padrões decisórios vinculantes. Esse, então, o título do trabalho, e queria dividir com vocês, de início, de onde surgiu a ideia dessa tese. Porque toda tese, todo trabalho científico precisa partir de algum problema, né? E o problema, ele surgiu a partir de algumas inquietudes. As duas principais talvez sejam: qual o elemento vinculante em um precedente? E vocês vão ver que eventualmente eu vou chamar precedente de forma ampla, mas eu prefiro o termo padrões decisórios, que é um termo que o Código de Processo Civil traz em 2 passagens, se eu não me engano, apenas, e em parágrafos de artigos, porque padrões decisórios me parece mais adequado para a realidade brasileira e seria, então, um gênero do qual precedentes, por exemplo, seria uma espécie, né? E, além disso, a gente precisa ter isso sempre presente, precedente é uma palavra com toda aquela carga do direito anglo-saxão. Então, usar o termo precedente, ele já exige essa ciência de quem usa o termo precedente. Então, eu prefiro padrões decisórios. Então, quais foram as minhas inquietudes? Qual o elemento vinculante em um padrão decisório e qual a forma mais adequada de aplicação desses padrões decisórios? Sejam eles vinculantes ou obrigatórios, como queiram,
sejam eles padrões decisórios persuasivos, né, digamos assim. E aí, diante dessas angústias, para responder esses problemas, eu me debrucei em alguns pontos que me pareceram necessários para atingir o objetivo da pesquisa. Em primeiro lugar, pessoal, eu achei importante abordar os padrões decisórios como condição para respostas adequadas ao direito. E aqui já fica o primeiro alerta. É muito importante quando a gente lê uma tese, principalmente de doutorado, é muito importante a gente tentar entender quais são as premissas teóricas ou filosóficas de quem escreve essa tese. Porque ele vai escrever, muito provavelmente, a partir dessa ótica. Então, e também as teses elas são criadas a partir de um programa de pós-graduação, e nos programas de pós-graduação existe a necessária vinculação às linhas de pesquisa. Portanto, é muito importante você saber qual é a linha de pesquisa que o Guilherme está, para saber, esteve, né, e de onde vêm essas premissas. Por que ele fala em respostas, por que eu falo em respostas adequadas ao direito? Por que eu parto dessa ideia? Por que eu trago essas premissas a partir do paradigma interpretativo do Estado democrático de direito? Porque eu tenho uma linha de pesquisa a seguir, com a qual eu necessariamente concordava, no todo ou em parte, mas eu me adequei a ela. E aí, a partir desse primeiro ponto, de abordar os padrões decisórios como condição para respostas adequadas ao direito e como fontes primárias do direito, foi necessário, no ponto seguinte, trabalhar e criticar o estado da arte de aplicação dos padrões decisórios no Brasil. Para, a partir dessas premissas, propor, a partir das minhas premissas ideológicas, a adoção de um modo interpretativo para uma adequada aplicação pela prática jurisdicional brasileira. E aí, por fim, se fez a relação entre uma imperativa fundamentação, uma necessária, né, fundamentação qualificada das decisões judiciais, a partir do modelo interpretativo proposto de aplicação dos padrões decisórios, demonstrando, e aí eu volto ao título da obra, a necessária relação sinérgica entre fundamentação das decisões e padrões decisórios. Porque não me parece que sejam coisas, meus queridos, independentes. Eu não acredito na adequada aplicação dos padrões decisórios sem uma fundamentação qualificada das decisões. E não existe fundamentação qualificada das decisões sem uma análise segura dos padrões decisórios. E aí, já falando dessa relação de circularidade que existe, eu já denuncio, de alguma forma, quais são as minhas premissas ideológicas, né? E aqui também uma delas é a hermenêutica filosófica gadameriana. Enfim, quero dividir com vocês, então, esses 3 pontos, que foi de onde surgiu e como sedimentou o trabalho. Como é que eu vou responder ao problema de quais são os elementos vinculantes nos padrões decisórios? Porque nós podemos ver no CPC espécies de padrões decisórios, nós podemos ver quais são vinculantes, nós conseguimos enxergar coisas como superação do precedente, distinção dos precedentes, mas não existe no CPC, que, aliás, não são questões de processo, são questões de teoria do direito, de teoria da interpretação, mas que caíram no nosso colo via Código de Processo Civil, mas também, mas por outro lado, não está ali posto como se aplica. E mais do que isso,
quais são os elementos vinculantes. Você vê, por exemplo, o artigo 927 do CPC, tem ali os juízes e tribunais observarão. E ali tem as espécies de padrões decisórios que os juízes e os tribunais devem observar. Mas não aparece quais são os elementos dessas decisões, desses padrões que são efetivamente vinculantes. E aí eu gosto sempre, pessoal, de começar a encarar todas as questões jurídicas pela sua estrutura e não só pela sua função. Fica aqui a primeira sugestão de leitura. A gente está num grupo de estudos, né, Marco? É grupo de estudos ou grupo de pesquisa, né? A gente está num grupo de pesquisa, então é necessário a gente, além da obra do autor, que nós vamos sugerir fortemente a leitura, eu vou me permitir sinalizar algumas leituras para vocês. A primeira delas é um artigo do professor Ovídio Batista da Silva, que chama Da Função à Estrutura. E ele justamente discute isso. A gente precisa trabalhar o processo a partir da sua estrutura. Eu não acredito que a gente possa conseguir respostas adequadas aos problemas da prestação jurisdicional do Brasil sem adentrar em questões que de fato possam alterar o estado da arte. E isso, pessoal, implica necessariamente nós nos debruçarmos sobre questões paradigmáticas e, eventualmente, como eu vou abordar aqui, jus-filosóficas. E, para tanto, a gente vai precisar dialogar com a teoria do direito e com a teoria da interpretação, não tem jeito. Caso contrário, se nós não fizermos isso, na minha modesta opinião, nós vamos ficar discutindo meramente a função dos institutos, a função das cortes, sem mergulhar naquilo que efetivamente edifica a estrutura do sistema. Essa é a minha primeira observação mais paradigmática para vocês. Não adianta a gente ficar discutindo, tá, mas qual é a função da STJ? Tá, mas dá para rediscutir prova? Mas o represamento? Cabe recurso ou não cabe recurso contra a decisão que nega seguimento? Não adianta a gente ficar discutindo meramente institutos processuais se nós não nos debruçarmos e formos a fundo no que leva esses problemas a acontecer. Exemplo, desde já. Nós criamos, acho que foi em 2004, né, professor Marco, as súmulas vinculantes. E qual foi o objetivo de criar súmulas vinculantes? Foi diminuir, né, o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Resolveu? Mudou alguma coisa? Melhorou? Nós tivemos menos acesso ao STF? As decisões melhoraram? E, paulatinamente, desde antes disso e para cá, nós tivemos vários institutos processuais que ficaram nessa ideia, porque não combateram a estrutura. O problema, não bateram no rim daquilo que me parece que efetivamente seja o problema. E eu preciso começar e desenvolver essa primeira parte já, lembrando a vocês que quando a gente fala em paradigma interpretativo, a gente precisa saber o que é positivismo e o que é pós-positivismo. E na minha próxima banca, eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para os alunos que estavam ingressando no mestrado nesse início de ano, Marco. Mas a primeira pergunta que eu faria é: o que é positivismo jurídico? Porque, às vezes, pessoal, a gente vai ver, eu vou analisar uma decisão com vocês, e a gente vai ver que a gente está dentro de um paradigma e nem sabe. Porque a gente não se preocupa com isso. A qualidade da decisão e o paradigma que nós estamos incertos é tão enraizado que, às vezes, a gente fala e não se dá conta. Então, se a gente quer mudar a decisão, se a gente quer uma decisão mais fundamentada, a gente precisa saber. Tá bom, mas essa decisão ela é a partir de uma teoria da interpretação positivista ou pós-positivista? Que autor é esse? A gente precisa saber que o positivismo trabalha a partir de um modelo de regras.
de um conjunto de regras. E aí o Hart, por exemplo, vai fazer a alegoria do jogo de xadrez. Ele vai dizer, o que é ou não direito depende do livro de regras. Se está no livro, é direito. Se não está no livro, não é direito. E o critério de validade dessas regras, desse direito, ele é meramente formal, porque ele depende necessariamente de como a regra foi estabelecida. E aí, para quem estuda Hart, vai saber que aqui eu estou falando da tese do pedigree. Né? Ele vai dizer assim, a regra ela é uma regra válida juridicamente se ela foi estabelecida de forma formal. E aí começa o primeiro grande ponto. Aí ele dizia, fora do que está no livro de regras, eventualmente nós vamos ter normas com uma linguagem imprecisa, que ele chama de textura aberta. E aí, nesses casos em que existe para ele, zona de penumbra, a aplicação ela é discricionária pelo intérprete. Ou seja, ele aplica como ele, entre aspas, entender melhor quando ele estiver diante dessa zona de penumbra. Só que isso tornou a aplicação do direito mais desigual do que nunca. O grande objetivo dos livros de regras, dos códigos lá nos 800, justamente foi criar igualdade, né, Marco? Porque dentro de uma ideia positivista de interpretação e aplicação do direito, isso funcionaria. E, paulatinamente, com a invasão dos princípios e com essa linguagem cada vez mais imprecisa, maiores eram as zonas de penumbra e maiores eram as discricionariedades. E se eu tenho discricionariedade para decidir, pessoal, como é que eu exijo fundamentação adequada e controlada desse julgador se ele decide dentro da zona de penumbra de forma discricionária? E aí a gente vem, mas aí nós temos os pós-positivistas. E aí os pós-positivistas fazem toda aquela necessária construção da diferença entre texto e norma. A norma como produto da interpretação, a norma não é mais aquele texto que está no código, mas é o produto da interpretação no momento da aplicação. Aí uns vão dizer que as regras são aplicadas ou tudo ou nada, e os princípios por uma lógica de peso. O Dworkin, por exemplo, que é o que eu vou usar como ideia, como base do pós-positivismo, não só porque eu adotei na tese, mas porque ele é a antítese do Hart. E eles brigaram muito, inclusive depois que um já tinha morrido. O Dworkin ele vai dizer que nós precisamos ter muito cuidado para não decidir com argumentos de política, tá? Não de política partidária, mas política naquele sentido de fins a serem alcançados. Qual é o objetivo que a gente quer aqui? Mas sim a partir de argumentos de princípio, a partir dos critérios de critérios de justiça e de moralidade e das fontes do direito. E aí o critério de validade, que outrora no positivismo era um critério formal, o critério de validade do direito passou a ser o discurso, passou a ser o argumento, passou a ser a interpretação, o direito como prática interpretativa. E aí como é que ele combate a ideia do Hart da alegoria do jogo de xadrez? Não, a gente não pode dizer que o direito, não dá para usar o jogo de xadrez como uma alegoria. A gente usa... ele usou o critério alegoria da cortesia. Afinal, o que para vocês é cortesia? O que é ser cortês ou não depende de uma atitude interpretativa em uma determinada situação, dentro de uma determinada moralidade de uma determinada comunidade. E aí, a partir daí, o direito passou a ser, segundo o pós-positivismo, produto da interpretação. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem isso mesmo? É assim
que os nossos juízes e tribunais interpretam e aplicam, eu já vou dizer uma coisa para vocês, vocês não precisam ser dworkinianos, eu já assinaria agora. Tu pode escolher qualquer autor, desde que ele efetivamente seja pós-positivista. Senão nós não teremos o que nós gostaríamos de ter, que é uma interpretação e aplicação do direito dentro das premissas do Estado democrático de direito. Não adianta explicar modelo de corte, pessoal, e sistemas de precedentes sem adentrar mais profundamente no problema que origina aquilo que traz a ideia de todo mundo escrever sobre precedentes. Qual é? A divergência nos entendimentos. Quer dizer, terceira instância, súmula 7, o sistema recursal, congestionamento, jurisprudência defensiva. Não adianta a gente criar, digamos assim, mecanismos de combate, como uma súmula vinculante, se nós não batermos aonde realmente os problemas estão instalados. E aí aqui, além do artigo da função e da estrutura do professor Ovídio, pessoal, me permitam sugerir mais 3 obras. O professor Ovídio Batista da Silva, Processo e Ideologia. O capítulo do Processo e Ideologia chamado Paradigma Racionalista, eu acho que eu li umas 600 vezes. E o Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica. Esses livros são absolutamente necessários de leitura do professor Ovídio. Além de um livro que eu gosto muito, que é o livro do Paolo Grossi, que foi presidente, acho, da Suprema Corte Italiana, cujo título é muito sugestivo, Mitologias Jurídicas da Modernidade. Dialoga um pouco com aquilo que a gente está dizendo para vocês. E aqui, pessoal, eu quero fazer um alerta muito importante. O professor Ovídio, os clássicos, o professor Ovídio e os clássicos, eles não são cringe. Eles não são cringe. Esses caras precisam ser lidos, precisam ser estudados e precisam ser escritos e citados. Porque senão a gente fica lendo e citando coisas e autores que foram lá beber na fonte no início. Então a gente precisa ir lá beber na fonte, professor Marco. E o professor Marco é um cara que é muito defensor disso também, né? De ler os clássicos e de citar o professor Barbosa Moreira quando escreveu alguma coisa sobre processo, por exemplo. Não só os clássicos italianos, mas não esqueçam, os clássicos não são cringe. A gente precisa, pessoal, se debruçar na estrutura e no paradigma que a gente quer, porque se a gente não romper o paradigma, a gente vai ficar criando regra e mecanismo de combate ao decisionismo, ao excesso de processo nos tribunais superiores e vai ficar correndo atrás do rabo. Essa é a verdade, na minha modesta opinião. Aquela jurisdição objetiva, que objetiva a declaração da vontade da lei, tutela a segurança e a certeza. Muito fruto das filosofias liberais lá da época do iluminismo. A gente precisa ter ciência disso. A gente precisa ter ciência que quando a gente diz, pessoal, que a decisão é um ato de vontade, a gente está aceitando, não que ele esteja errado, mas a gente está aceitando o paradigma a ser necessariamente rompido. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do ministro Marco Aurélio Mello? O ministro Marco Aurélio Mello tem uma frase espetacular em um julgamento. E ele diz o seguinte: primeiro eu decido, depois eu fundamento. Eu acho essa frase maravilhosa, porque significa então que primeiro ele escolhe o resultado que ele quer e depois ele abre o vademecum para justificar a escolha, como se o resultado fosse dele. Por isso que a decisão, pessoal, ela não pode ser um ato de vontade individual de quem toma essa decisão. E aí a gente salta dessa subjetividade para intersubjetividade. Aqui eu usei, pessoal, todas as obras do professor Dworkin, principalmente Império do Direito, Justiça para Ouriços, Levando os Direitos a Sério, Uma Questão de Princípio, e
a teoria filosófica do professor Gadamer, né, Verdade e Método 1 e 2, que fala justamente dessa intersubjetividade que existe na relação da linguagem com as pessoas como seres no mundo, né? E não encapsulados dentro dele mesmo, como se não existisse nada fora do entendimento dessas pessoas. E eu preciso ser honesto com vocês de onde vem, até para depois vocês poderem me fazer as necessárias críticas a partir do meu pensamento. Mas a estrutura não é questionada, e aí a gente fica discutindo essas funções e não vai em frente, não discute os alicerces. Não é à toa, pessoal, que a gente faz faculdade de Direito e não faculdade de Lei. Mas se você colocar lá law e perguntar o que significa disso, metade vai dizer que é direito e metade vai dizer que é lei. E aí a gente não tem que superar um paradigma do que é o direito antes de qualquer coisa? A verdade, pessoal, é que esse racionalismo que o professor Ovídio e os teóricos trabalham bem e trazem bem para o processo, criou juízes, entendam bem o que eu vou dizer, irresponsáveis metódica e institucionalmente. Porque quando tu diz que o cara pode decidir como ele quiser, e que ele primeiro decide, ele escolhe o resultado, e depois ele fundamenta, e a gente acha que isso é ok, não tem problema. Mas a gente precisa jogar limpo e saber que a gente fez essa escolha. Se ele não tem responsabilidade com o resto do que acontece no mundo do direito, fica difícil de exigir uma fundamentação adequada e uma adequada aplicação de precedentes. Não sei se vocês concordam, depois eu vou ouvir aí, depois vocês vão me jogar os tomates necessários. Mas vejam, gente, a gente criou, de novo, a súmula vinculante, e a gente tem mais de 1000 teses de recursos repetitivos no Supremo. Mais de 1000. E aí, funcionou o filtro da repercussão geral? Adianta? Por isso, a gente precisa superar o paradigma da jurisdição como declaração da vontade da lei. Decidir é uma coisa e julgar é outra. Decidir é ato volitivo e julgar é um ato intelectivo, que exige um necessário diálogo com o que acontece para além daquilo que tu pensa como jurista. Então é preciso superar esse paradigma necessariamente. Adiante, pessoal. Quero, antes de passar para começar a falar mesmo de fundamentação, eu quero lembrar vocês o que eu já disse aqui. Não importa qual é a corrente que você adota. Eu não estou preocupado aqui que você siga a teoria do Dworkin. Eu só preciso que a gente saiba se a gente está seguindo uma ideia, a métrica positivista ou a métrica de algum pós-positivista na aplicação do direito. Porque aí a gente vai estar compromissado com os resultados disso. O direito ele não pode mais, na minha opinião, e aí eu já dou a minha opinião, derivar de um conceito lógico criado por alguém que está fora do contexto. Porque esse contexto intersubjetivo faz parte de uma linguagem que é pré-existente a esse sujeito. Certo? Essa é a ideia inicial e que a gente precisa se debruçar quando a gente fala de pós-positivo e pensa em jurisdição, pensa em decisão. Como a gente quer que os casos sejam decididos? E essa fala me lembra a primeira frase do primeiro capítulo de um dos livros do Dworkin, que acho que é o Império do Direito, que ele diz o seguinte: é importante a forma com a qual os juízes decidem. E aí, os direitos fundamentais expostos na Constituição, eles vieram como categorias jurídicas diversas das regras. Eles vieram em forma de princípio, eles vieram daquela forma que nós falamos há pouco, de textura aberta. E aí eu não consigo fazer aquele método subsuntivo positivista de aplicação, a subsunção que nós conhecemos.
é necessária essa discussão argumentativa. E é aí que um compromisso sério com uma teoria pós-positivista de aplicação do direito faz diferença. Essas, pessoal, apenas algumas premissas que eu queria dividir com vocês, porque não adianta a gente falar em fundamentação da decisão se a gente não está acertado em qual paradigma a gente está. E eu vou mostrar isso para vocês numa decisão de Supremo. Paradigma interpretativo, diferença entre texto e norma, contexto intersubjetivo de aplicação das fontes do direito. É preciso que nós precisamos saber onde nós estamos. A gente precisa saber onde a gente está para chegar onde a gente quer. Senão, nós vamos ficar, como eu disse, andando em círculos. E começo a falar um pouco, quero falar um pouco sobre fundamentação, para depois falar um pouco sobre os padrões decisórios, porque o problema da contemporaneidade é a interpretação. Como a gente chega nas respostas dos problemas jurídicos. Nós tivemos a oportunidade de ver, Marco, o quanto o 93.9 foi insuficiente. Porque diante do 93.9, lá da nossa Constituição, que determina a fundamentação das decisões sem um mínimo de critérios, ele permitiu, inclusive, em decisões do STJ e do STF, que se diga que quem decide não precisa falar sobre tudo. Né? Mas quando você não diz o mínimo daquilo que o sujeito precisa falar, e talvez nem devesse, se nós estivéssemos compromissados com algum paradigma pós-positivista de aplicação do direito, a gente dá a abertura para que os tribunais superiores digam isso. E daí surgiu o 489. Daí surgiu o 489 com o parágrafo 1º trouxe, vocês conhecem bem, né, trouxe os critérios mínimos para que uma decisão seja considerada adequada. E aí, para dialogar com a fundamentação e com as premissas metodológicas que eu estava falando para vocês, eu faço uma citação, não sei se o ano passado, quando o ministro Fux assumiu a presidência do STF, não sei se vocês ouviram o discurso de posse. Eu passei a ter mania, professor Marco, de ouvir essas coisas que os ministros dizem. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, entre lá as frases dele, ele falou do senso de missão constitucional do Supremo, né? O que por si só não me pareceu um problema, mas logo depois ele falou em ressignificação do texto constitucional. E isso me preocupa. Porque a partir daí, e na aula do doutorado na semana que vem, o professor Marco já nos disse que vai falar sobre ativismo judicial, a questão é, esses 11 caras que estão lá sentados, eles podem ressignificar o texto constitucional como eles bem entendem? É a pergunta que fica aqui. Porque se eles puderem, foi por água abaixo fundamentação adequada das decisões, foi por água abaixo padrões decisórios adequados. Aí a gente não precisa nem falar sobre isso. Então não é possível ser arbitrário, e eu ia dizer ativista, mas como o professor Marco vai dar uma aula sobre ativismo jurídico, e eu não sei bem quais são as premissas que ele vai dizer, para eu não apanhar na semana que vem, eu vou dizer assim, não é possível ser arbitrário e, ao mesmo tempo, guardião da Constituição. É isso que eu quero discutir aqui. Então, a gente precisa superar esse caminho de decisões ao sabor dos ventos e desses, digamos assim, interesses de ocasião, porque senão a gente vai acabar necessariamente enfraquecendo direitos fundamentais, direitos humanos e as garantias constitucionais do processo. Aqui fica uma pequena dica de leitura também, que fora do direito, e eu adoro, mas ela se aplica bastante para o direito, para quem gosta do assunto de democracia, que é o Larry Diamond, que é um dos maiores estudiosos contemporâneos sobre democracia. Ele costuma dizer que a gente vive um período de recessão democrática. E será que se a gente não vive um momento de muita discricionariedade e de, entre aspas, ressignificação do texto constitucional, a gente não corre o risco também de que as nossas garantias constitucionais estejam em xeque? E aí, é aquilo que eu também gosto de
de dizer que é a importância de a gente entender o paradigma que a gente está imerso, porque as nossas decisões, elas são, todas elas, ou a maioria delas, tomadas a partir da moldura do Kelsen, do realismo jurídico, da jurisprudência dos interesses, e por isso que eu costumo sempre dizer que nós estamos mais próximos, Marco, da teoria do direito e da interpretação no dia a dia do nosso foro, mais próximo do que acontecia no final do século XIX e no início do século XX, do que aconteceu na segunda etapa do século XX e no século XXI. E eu vou provar isso para vocês. E é o que eu chamo, num artigo que vai sair publicado aí com o professor Darcy Guimarães Ribeiro, meu eterno orientador, Crazy Little Thing Called Law, que é essa coisa divertida, engraçada e meio maluca que é o direito. Porque, às vezes, na mesma decisão, a gente tem realismo jurídico, jurisprudência dos interesses, moldura kelseniana, zona de penumbra, escola do direito livre, e fica sem saber para onde correr. E aí não adianta pensar em fundamentação adequada. Não adianta, o 489 não vai nos ajudar. O 489 não vai nos ajudar enquanto o direito for, entre aspas, me permitam, produto da vontade do intérprete, entre aspas, aquilo que os tribunais dizem que é, entre aspas, satisfazer as necessidades da vida. Tudo isso que eu estou dizendo são essas teorias do direito que eu citei aqui para vocês. Vejam, pessoal, a gente teve, e é por isso que eu me preocupo com a ressignificação do texto constitucional. Gente, nós tivemos a ADIM, deixa eu pegar aqui, peraí, 6524, vocês viram, a gente discutiu se os presidentes das câmaras e dos senados podem ser reconduzidos. E o texto constitucional veda a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. E foi 6-5 essa decisão. Eu não tenho dúvida que vocês podem fazer um trabalho maravilhoso de teoria do direito e da interpretação a partir dos votos. Porque os votos são sensacionais para isso. Em novembro, vocês lembram quando decidiram aquele caso polêmico da prisão em segunda instância? Aquele tem para todos os gostos, pessoal. Tem para todos os gostos. O acórdão saiu só em novembro de 2020, Marco, que foi quando o Supremo publicou os acórdãos das declaratórias 43, 44 e 54, que foi aquela decisão que reverteu aquele entendimento que proibia a prisão em segunda instância. Lembram disso? Me permitam, pessoal, e assim, muita atenção em 2 parágrafos que eu vou ler para vocês do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Abre aspas. A primeira premissa da nossa discussão é que não se trata aqui de uma discussão sobre interpretação literal. A realidade é parte da normatividade do direito. Os textos normativos oferecem um ponto de partida para a interpretação e limites. Mas, atenção especial aqui, tá, pessoal? Mas, na terminologia que se tornou clássica, existe uma moldura dentro da qual o intérprete pode fazer escolhas. Eu estou lendo o texto do voto, eu não estou dando nenhuma mudança aqui. E aí segue. Não é discricionariedade, porque o juiz tem o dever de fazer a melhor interpretação possível. Mas sim aquelas escolhas que melhor realizem a vontade constitucional e o interesse da sociedade. Só que a gente já tem Kelsen e já tem jurisprudência dos interesses, que é século XIX na Alemanha. E aí segue as aspas, né? E gostaria de dizer que respeitar direitos fundamentais faz parte da realização dos interesses da sociedade. Não há antagonismo entre interesse da sociedade e respeito aos direitos fundamentais. Claro, quando tu não usa o interesse da sociedade para limitar e negar direitos fundamentais quando você não é o réu.
Mas e a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro diz isso, pessoal. Ela diz isso claramente. Então, como é que você vai dizer que o cara que está decidindo lá está errado, se ele está interpretando e aplicando o direito como a lei de introdução manda? E aí ele segue, pessoal. Fins sociais e bem comuns são parâmetros que devem reger a atividade interpretativa. Portanto, nós estamos discutindo visões diferentes do que seja fins sociais e do que seja bem comum. Na minha visão, consiste em decidir se o indivíduo condenado em segundo grau tem o direito de procrastinar indefinidamente o processo. Sabendo que o percentual de mudança lá no final é mínimo, ou se o interesse social na prevenção geral do direito penal, em que o crime não compensa, deve prevalecer nesses casos. Pessoal, aqui tem um show de positivismo para todos os lados e para todos os gostos. Se é o que a gente quer, pessoal, a gente precisa dizer que é o que a gente quer. Mas aí a gente precisa abandonar outras coisas. Aí a gente não pode reclamar que o juiz de Torres decide como ele quer. Entendeu? O cara... quais são os fins sociais para o juiz de Rio Grande? Se tem opiniões diversas e a gente acha que isso é ok, ok. Então, a ausência de critérios, minimamente, trouxe o 489, parágrafo 1º, e eu acho que ele já ajuda e muito. Porque se a gente olhar para os critérios do parágrafo 1º do 489 e eles forem cumpridos nas decisões, olha, a gente já vai ter um caminho, meio caminho andado para uma aplicação adequada dos precedentes, que afinal é o que a gente quer falar aqui. Então, pessoal, o combate a essas decisões genéricas, por falta de critérios na fundamentação das decisões, ela precisa partir das premissas ideológicas, de onde a gente está partindo. A gente ouviu falar em moldura, a gente falou em zona de penumbra, a gente ouviu falar em interesse da sociedade, que é a jurisprudência dos interesses. A gente está vendo que o direito é aquilo que os tribunais dizem que são, que é positivismo, realismo. E a gente está preocupado com a súmula 7, cara. Agora a gente vai criar uma tese, né, Marco? A 1150 do Supremo, que vai represar a súmula 7. Quer dizer, a gente vai criar uma tese para dizer que é obrigatória a súmula, com o objetivo de, aí, em vez de aplicar o agravo em recurso especial, aplicar o agravo interno. Então, a gente vai dizer que a tese vai ser criada para impedir a aplicação, para obrigar a aplicação de uma súmula. Cara, se tu explicar isso para um cara que é do direito, ele não vai entender. Fala aí, Marco. E aí, beleza? Eu não quero te cortar, mas já começou a aula da especialização. Puxa, tá brincando. Não, tá demais. Daí a gente tem isso da especialização aqui, que deve estar nervoso já para entrar. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque... Tá tão bom, professor, que a gente não está preocupado. É que o professor da especialização é novo, né? Então... Puxa. É às 7, que horas? 7h10? Não, 7. Às 7h10 é que eles mais ou menos começam. Tá, diz para ele que às 7h15 eu termino essa ideia geral aí. Não, eu acho que eles não querem sair. Porque tá tão bom que... E a nossa próxima vítima entrou, Guilherme. O professor Tessari está aqui, ó, dia 8. Ah, professor Tessari, prazer em tê-lo. Tudo bem? Excelente trabalho de doutorado. É aquele lugar aqui, né? Olhando como é que vai ser dia 8. Conhecendo o terreno. É, muito bom. Bem-vindo, professor. Prazer imenso em tê-lo aqui. Mas então, Marco, assim, tentando fazer um resumo, a parte mais importante é que passou, tá? Porque são as premissas que a gente precisa trabalhar. E aí vocês vejam que eu dialogo não só com a teoria do direito, mas também com o direito penal, porque isso é uma questão de direito, não é uma questão de processo civil. O Luigi Ferraioli tem uma frase espetacular no Direito e Razão, que é: a fundamentação das decisões é a garantia das garantias, pois viabiliza o controle da efetividade
das outras garantias. E é isso que eu penso em relação à fundamentação das decisões. Mas eu posso exigir fundamentação adequada se eu permito que o cara trabalhe na moldurinha do Kelsen, que vai fazer 100 anos. É isso? É isso que a gente quer. A gente quer a ressignificação do texto constitucional. O que me parece aqui, pessoal, é que nós temos que entender se nós queremos os padrões decisórios como fontes primárias do direito, e se nós queremos decisões efetivamente fundamentadas, a gente vai precisar conversar um pouco mais a fundo do que ficar discutindo o rol do 1015 do CPC. E aí, nós temos um sistema de precedentes ou nós temos um conjunto de fundamentos, de provimentos vinculantes, professor Marco? Se nós temos aí uma necessária segurança jurídica, uma isonomia, proteção da confiança, enfim, tudo aquilo que a gente diz que precisa num Estado democrático de direito, para proteger um núcleo duro do Estado democrático, a promoção dos direitos fundamentais, a gente precisa se debruçar sobre isso. E o modelo que me parece que nós temos no CPC, que talvez não seja um modelo de aplicação dos precedentes, ele nos traz subsídios para minimamente saber o que é superação, o que é distinção, modulação de efeitos, enfim, mas a gente não sabe o que é obrigatório no precedente. O que é obrigatório no precedente? A gente viveu muito tempo discutindo, mas a gente viveu uma prática judiciária errática, o Eduardo Cambi chamava de jurisprudência lotérica, né? Com julgados completamente discrepantes. E eu também não, ao mesmo tempo, eu também não posso dizer que o juiz não pode dizer que isso é assim, porque o tribunal X diz que é assim, quando o tribunal Y diz que é assado. E que, às vezes, dentro do tribunal X, existe outra turma que diz que não é. E fica essa confusão. Então, a gente precisa, se a gente quiser olhar para o futuro, a gente precisa olhar para trás, a gente precisa saber que a gente está dentro de um contexto intersubjetivo de interpretação e aplicação do direito, e aí estão também os padrões decisórios, como fontes primárias do direito, e no meu trabalho eu usei a perspectiva da coerência e da integridade do working, o direito como atitude interpretativa. Mas, para mim, se você aplicar qualquer outro, está excelente, desde que a gente saiba de onde nós estamos partindo, porque senão fica muito fácil, né? O cara vai lá e faz as escolhas dele, abre o vademecum e decide. Bom, aí a gente não tem padrão decisório com força gravitacional, né, Marco? A gente não tem fundamentação adequada e aí a gente vai ficar criando formas de impedir o recurso de agravo em recurso especial de acesso aos tribunais superiores. Então, a gente precisa primeiro ter as perguntas para ter as respostas, e o juiz precisa analisar o caso concreto, precisa fundamentar a partir do 489, que já é um excelente guia. Mas a gente precisa saber que teoria da aplicação a gente precisa superar a subjetividade. Se a gente não superar a subjetividade, a gente vai ficar aplicando a moldura do Kelsen, e ele já vai ter vivido 2 gerações. E aí, a ideia é mais ou menos a seguinte, pessoal. O código ele usa muito 2 termos importantes para nós, que gostamos e que eventualmente vamos trabalhar com padrões decisórios, que é o termo fundamentos determinantes da decisão e tese jurídica. Me parece que quando a gente vê esses termos, a gente precisa dar ouvido a eles. E em vários momentos, o código sinaliza que para tomar a decisão, para aplicar, ou para superar, ou para distinguir um padrão decisório obrigatório, é preciso analisar os fundamentos determinantes da decisão. Então, sim, a gente precisa analisar as circunstâncias de fato e de direito que levaram à formação daquele precedente e que são, na minha visão, sumarizados, entre aspas, em uma tese jurídica, que seria mais ou menos o holding americano, que é um pouco mais restrito do que a ratio descendente para a teoria
dos ingleses. Né? Eles mesmos, no final, como já está chegando o final do momento da minha fala, eu já vou dizer, vocês vão me perguntar, tá, Guilherme, mas afinal, o que é a tese jurídica e o que é os fundamentos determinantes? E a notícia boa ou ruim que eu tenho para vocês é, eu não tenho como dar essa resposta antes da pergunta, dentro desse paradigma. Porque se for dentro do paradigma anterior, eu crio um monte de conceito e está resolvido. E aí, na hora, eu aplico o conceito como eu quiser. Os americanos e os ingleses não se acertam sobre o que é ratio decidendi. Como é que eu vou querer aqui dizer de antemão o que é fundamentos determinantes? Mas na hora de aplicar, eles fazem uma análise bem adequada do caso anterior para aplicar, para distinguir ou para superar, dentro das circunstâncias do caso concreto anterior para as circunstâncias do caso concreto subjúdice. E aí, claro, me parece que a teoria do Dworkin ajuda nisso, por causa do romance em cadeia e por esse diálogo que o próprio 489, incisos 5 e 6 do parágrafo 1º, dão essa abertura para o necessário diálogo entre esses padrões decisórios, seja para aplicar, seja para distinguir, seja para superar. E aí, existem lá as formas de distinguir os padrões decisórios, as formas de superar os padrões decisórios, tudo isso vai depender da necessária interpretação e aplicação. Não existe como fugir disso, principalmente nos padrões decisórios vinculantes. E aí, Marco, eu tinha separado também, se desse tempo, eu ia falar um pouco sobre o anticipatory overruling, que me parece que cabe, né, a revogação antecipada dos precedentes, principalmente se a tese do 1150 passar. Fala, Marco. A gente pode fazer o seguinte, ó, eu tinha que ter saído às 19, então eu posso sair, a Micaela está gravando, e quem quiser ficar, já aconteceu isso antes, né? Pode ficar um pouquinho mais contigo aqui, não tem problema nenhum. Então, se tu quiser continuar falando... Eu acho que em 10 minutos eu termino. Pessoal, vocês conseguem ficar? Não vai... Sim. Da especialização a Taliba, não vai chorar lá? Então, tá. Eu tenho que sair. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Eu estou aqui pelo convite, entusiasmado. Eu já ia fazer uma pergunta, né? Tu vai sair, não vai fazer pergunta? Olha que, olha que espetáculo. A minha estratégia funcionou. Eu acho que eu te fiz essa pergunta na tese, né? Se a escolha por um determinado referencial, né, teórico, argumentativo, pode-se chegar à mesma solução com dois intérpretes diferentes. Mas, enfim, né? Não, pois é. Não. Pois é. Então, é pior do que a gente pensava, então. Mas tu chega a uma resposta muito melhor. Não, isso tranquilo. Mas era essa pergunta, eu vou deixar vocês com o professor Guilherme. Obrigado, a PUC agradece. Eu que agradeço. E depois eu vejo o finalzinho da gravação. Tá? Tchau, obrigado, pessoal. Meu querido. Valeu. Abraço. Enfim, então, pessoal, vejam, é muito importante a gente analisar essas questões todas para saber qual é a consistência do nosso precedente. E sempre quando for aplicar um padrão decisório, seja ele vinculante, seja ele persuasivo, exemplo, uma decisão em sede de embargos de divergência no STJ. Gente, a sessão que julga embargos de divergência no STJ é a mais alta decisão sobre direito infraconstitucional no país, e essa decisão não é obrigatória. Então, de qualquer forma, seja obrigatória, não seja obrigatória, o diálogo e a postura em relação à aplicação dos precedentes precisa ser a mesma. E aí, claro, esse referencial teórico utilizado com o Dworkin trabalha muito bem nisso, a questão da coerência e da integridade, que depois, quem tiver interesse em debruçar, vai ver que ele deixa isso muito claro. Mas também é importante a gente entender a coerência e a integridade para saber que os precedentes vinculantes eles podem ser modificados. Porque no momento que a decisão é tomada, a interpretação acontece. Mas no momento seguinte, que o juiz do caso seguinte vai aplicar esse precedente recém-formado,
ele vai aplicar um texto. Porque no momento que o juiz que se decide, é o momento da criação da norma, é o momento da aplicação e da interpretação. Mas no momento seguinte, quando ele vai ser aplicado, quando ele vai ser superado, quando ele vai ser distinto, ele é um texto. E ele precisa passar sempre pela mesma interpretação. Eu não sei se vocês viram aquele filme Dossiê Pelicano, com a Julia Roberts, que é um filme de 1993. Os primeiros 10 minutos do filme tem uma cena espetacular que o professor está falando sobre o conceito do direito fundamental à privacidade. E aí ele traz um determinado conceito e fala: a Suprema Corte, né, decidiu tal coisa e tal, a Suprema Corte entende que a sodomia, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, ela é crime, né? E criminalizar a sodomia não viola direitos fundamentais. Isso ele expõe, o professor expõe isso numa aula que está sentada a Julia Roberts, que é a atriz principal do filme. E aí ela diz assim: não, mas isso não pode ser assim. Aí o professor diz assim: não, mas veja bem, fulana, foi o que a Suprema Corte disse. E aí, o que tu tem a dizer? Aí ela disse: eles estão errados. Porque não é porque existe já o padrão decisório obrigatório formado que a Suprema Corte tenha acertado. E essa decisão de 86, que foi uma decisão do caso Bowers versus Hardwick, que foi a decisão que continuou dizendo que a sodomia era crime em 86, foi uma decisão muito infeliz. Lá em 2003, no caso Lawrence versus Texas, ela foi superada formalmente, né? Então é importante a gente entender que precisa ter coerência na aplicação dos precedentes, mas precisa ter integridade, a gente precisa estar sempre relendo e fazendo a competente interpretação. Depois a gente vai ver lá, se fez uma análise sobre a superação antecipada dos precedentes, que é um tema muito bacana. O professor Alexandre Freitas Câmara, que eu sugiro a leitura do livro também, que é Levando os Padrões Decisórios a Sério. Um livro muito bacana sobre padrões decisórios. Ele defende a possibilidade do antecipatory overruling, né? Então, é importante a gente saber que, a partir do momento que o precedente é formado, e a gente precisa se preocupar com a fundamentação na formação, porque depois, na aplicação futura desse precedente, alguém vai ler e tentar extrair dali os fundamentos determinantes e a tese jurídica para aplicar o caso, ou para não aplicar, ou para superar, ou para distinguir. Mas ele vai partir sempre dessa decisão a ser aplicada, desse padrão decisório a ser aplicado ou não, como um princípio argumentativo, que vai se manter ou não a partir da também fundamentação adequada das decisões. Por isso que eu não acredito, pessoal, eu não acredito na aplicação adequada dos precedentes sem uma adequada fundamentação. E eu não acredito numa adequada fundamentação fora de um diálogo intersubjetivo entre os precedentes. Essa é mais ou menos a ideia. E aí no livro eu trago um exemplo privilegiado justamente para tanto de padrão decisório obrigatório quanto de padrão decisório persuasivo, para mostrar que numa ADIM, por exemplo, foi uma ADIM, a ADIM 1662 de São Paulo. Eu não vou falar sobre isso aqui também, porque já passei o tempo, já estourei o tempo, mas para mostrar que no julgamento dessa ADIM, e depois no julgamento, quem quiser ficar aí, eu vi que a Micaela está colocando ali o número, a reclamação 1987, ambos julgados do Supremo Tribunal Federal, para mostrar que não é o resultado da ADIM, não é o dispositivo da ADIM que é depois o que é obrigatório para juízes e tribunais, mas sim a tese jurídica que se deduz dos fundamentos determinantes dessa ADIM. Porque a ADIM tirou do mundo jurídico uma instrução normativa do TST e que depois foram usados aqueles fundamentos determinantes, aquela tese jurídica formada naquela ADIM, para cassar uma decisão do presidente do TRT
da 10ª região, se eu não me engano, que é o TRT de Brasília, lá do Distrito Federal. Então é importante a gente saber que o que se aplica o que obriga é a tese jurídica. E isso fica muito bem trabalhado e demonstrado pelo ministro Maurício Corrêa, que foi o relator, e o ministro Gilmar Mendes também fala sobre isso, sobre o que é obrigatório no precedente, né? Só que, claro, a gente não tem como de antemão dizer o que são os fundamentos determinantes. A gente tem como ter uma pista, mas a gente precisa ter o case para poder ler, interpretar e extrair a partir dali, sem esse medo de não ter um conceito sem a coisa, sem esse medo de não ter uma lógica conceitual própria do paradigma positivista, né? Sobre, eu não preciso de um artigo no código me dizendo, resumindo, eu não preciso de um artigo no código me dizendo o que é fundamento determinante, né? A minha interpretação precisa ser possível a partir disso, né? E aí o que eu quero dizer para vocês justamente é isso, queridos amigos. Eu não acredito na decisão, na formação de um precedente sem a fundamentação adequada, e o inverso é verdadeiro. Mas é muito importante para que a gente possa discutir represamento, para que a gente possa discutir súmula, para que a gente possa discutir tese jurídica, para que a gente possa discutir, bom, afinal, vai ter repercussão geral no STJ ou não? Isso vai resolver o problema? Tem repercussão geral no STF, resolveu o problema? Nós temos mais de 1.100 teses de recursos repetitivos no STF. E tem a cláusula da repercussão geral há horas. Eu estava na faculdade quando isso veio. Então, não resolveu. A súmula 7, que fala lá, não pode, recurso especial, recurso extraordinário, não vão reexaminar provas. Agora o Supremo vai criar uma tese para dizer que isso é assim, que é a tese 1150 do Supremo, que ainda vai ser julgada. E aí? A gente fica resolvendo e criando cada vez mais entraves. Não cabe mais agravo em recurso especial para fazer subir a decisão do Tribunal de Segundo Grau que nega seguimento a um recurso especial porque supostamente está conforme a um precedente da STJ e do STF. Então eu não consigo mais, eu não tenho mais um mecanismo processual para forçar a subida de um recurso quando essa decisão é errada. E diuturnamente os tribunais de segundo grau negam seguimento a recursos especiais, supostamente porque esse recurso especial está em dissonância a uma tese de recurso repetitivo dos tribunais superiores, mas não está. Mas o tribunal de segundo grau não entendeu a diferença dos cases. E aí você não tem mais o agravo em recurso especial, só o agravo interno. 1030 fala sobre isso. Mas não adianta a gente ficar discutindo se cabe reclamação, se cabe mandado de segurança, se tem que caber novo recurso especial, se vai ser rescisória, e ficar só no plano processual. Porque o problema está na própria decisão. Anotem aí, deixa eu ver se eu acho aqui o mandado de segurança, pessoal, porque isso é paradigmático, tá? Mandado de segurança número... Eu não vou ter aqui, tá, pessoal? Me perdoem. Tem um mandado de segurança que foi julgado pelo STJ muito recentemente, que ainda vai ser objeto de análise na Corte Especial, e que diz o seguinte: é cabível mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Segundo Grau que, teratologicamente, ou seja, de uma forma aberrante, errada, um equívoco aberrante, negou seguimento a um recurso especial, supostamente em dissonância a uma tese de recurso repetitivo, mas que, na verdade, a situação era diferente. Esse mandado de segurança deixa bem claro que se o Tribunal de Segundo Grau tivesse minimamente se debruçado no precedente do STJ e no recurso especial da parte a qual foi negado o segmento não teria sido negado. Então, insisto, o problema não é o sistema recursal.
O problema é como os juízes decidem os casos. E com isso, eu me despeço de vocês, pedindo 1000 desculpas pelo adiantado da hora. Eu devia ter preparado alguma coisa bem mais objetiva, mas aí quando eu já tinha estourado o tempo mesmo, né? E aí vamos em frente. Então, meus queridos, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos os colegas do grupo, de todos os alunos da PUC, e também da Caroline, que é aluna lá da Uniriter, né? Obrigado pela tua presença aqui conosco também, Carol, e por estar aqui prestigiando. Como é importante a gente dialogar entre instituições também, né? E sempre entre graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como eu disse no início, nós estamos todos caminhando no mesmo caminho como estudiosos do direito. Uns estão apenas um pouco mais, um pouco menos de tempo, mas o nosso objetivo é comum, é tentar fazer alguma coisa melhor pela jurisdição. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Micaela, pelo tempo, por ter ficado. Desculpa aí o adiantado da hora, gente. Depois aí de alguma forma, vocês achem aí uma forma de eu me redimir e eu fico à disposição. Imagina, professor Guilherme, até reiterando as palavras do professor Marco, tá? Muito obrigada pela tua disponibilidade, foi um prazer recebê-lo aqui e pode ter certeza que foi proveitoso para todos nós. Então, agradecimentos são da nossa parte. Eu vou lhe encaminhar depois a gravação também, caso tenhas interesse, e a gente fica à disposição e novamente agradece. Muito obrigada a todos. Obrigado, Micaela, muito obrigado. Valeu, pessoal. Seguimos.